Temos estado a pensar sobre os profetas menores e não são menores porque são mais baixinhos do que os outros profetas, são menores porque escreveram menos. Escreveram menos, mas aquilo que escreveram é muito, muito importante também e o conteúdo é incrível. Acho que percebemos isso quando estudamos o livro de Jonas. Acho que percebemos isso, que o conteúdo é profundíssimo da mensagem dos profetas menores. E temos estado a pensar nesta perspectiva de Deus no turbilhão. Onde é que está Deus no turbilhão? No turbilhão que nós vivemos hoje, a partir do turbilhão que se vivia em Israel no tempo dos profetas menores, que era era um tempo muito difícil. Nós já vimos isso com Jonas, vamos ver isso com o próximo profeta. Eu vou saltar um profeta, está bem? Vou saltar um profeta hoje, peço desculpa, ok? Sem querer ofender ninguém. Nós temos estado a pensar em ordem cronológica, não é? Do profeta mais antigo para o mais recente. Vamos saltar um profeta. O próximo profeta a seguir a Jonas seria Amós. O profeta Amós. Toda a gente conhece o profeta Amós, não é? Toda a gente já leu o livro de Amós. É diariamente, não é? Diariamente vamos ao livro de Amós, não é? Eu sei. E vamos saltar Amós para Oseias, ok? Que é o profeta a seguir. E porque eu combinei com o pastor Luciano que nós vamos fazer Oseias em conjunto. Então eu vou começar, depois o pastor Luciano pega e eu, se calhar, quando voltar do sabático, não sei se ainda não volto a Oseias. E vamos a Oseias. Oseias exerceu o seu ministério no norte, no reino do norte. Não sei se se lembram, o reino de Israel estava dividido, não é? Dividido em reino do norte. É? Reino do Norte, que se chamava Israel e tinha como capital Samaria, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Costumava ser só um reino, mas por causa da... não sei se posso usar esta palavra, vou usar, estupidez, né? Humana, o reino dividiu-se e as coisas não estavam nada fáceis. No tempo de Oseias havia guerra civil, até... o Reino do Norte e o Reino do Sul estavam em guerra e havia outras coisas muito, muito difíceis a acontecer. O Reino do Norte estava a ser constantemente ameaçado pelo Império Assírio, que era o império mais poderoso da altura. Aliás, já tinham perdido alguns territórios para o Império Assírio, portanto estavam ameaçados, afligidos, havia uma crise. E as pessoas e a nação estava fragmentada, a nação estava praticamente em decadência, em decomposição. E as pessoas na altura podiam pensar assim, estamos aflitos, as coisas estamos a ser apertados por todos os lados, vamos nos voltar para Deus. Os reis podiam ter pensado isso, mas isso não aconteceu, pelo menos não aconteceu de uma forma plena. Não é? O povo continuou a adorar deuses pagãos, a adorar nos altares pagãos, não se voltaram para Deus de uma forma plena e isso terminou. Oseias profetizou mais ou menos por volta do ano 750 e no ano 722 o reino de Israel, o reino do norte, caiu mesmo nas mãos do Império Assírio. Portanto, cerca de 30 anos depois. Não se esqueçam que antes de Cristo os anos contam-se para trás, não é? 750 foi antes de 722. Só uma dica. E as coisas estavam mal e há um versículo. Nós podemos encontrar muita informação sobre isto no segundo livro de Reis. Não é? Quem tiver interesse depois pode ir ao segundo livro de Reis, aí entre o capítulo 14 e 17, em que fala da sequência dos reis e de como as coisas só pioraram. E em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 26... diz uma coisa muito interessante, que espelha bem, reflete bem o estado da nação na altura. E diz assim, o Senhor tinha visto a desgraçada situação de todos os israelitas, escravos ou livres, sem ninguém que os socorresse. É bastante demonstrativo, bastante ilustrativo, não é? A desgraçada situação de todos os israelitas. Era uma situação desgraçada, sem ninguém que os socorresse. O rei da altura, o rei Jeroboão, ainda melhorou alguma coisa, mas não foi suficiente e, como já falamos, depois eles acabaram por perder o reino para o Império Assírio. E é aí que Oseias vem profetizar, é aí que Oseias vem entregar a sua mensagem, no meio do turbilhão.
E vamos ler em Oseias 1, vamos ler Oseias 1 e vamos ler Oseias também no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. O versículo 1 e 2. Já todos abriram? Sim? Vamos lá. Esta é a mensagem que o Senhor dirigiu a Oseias, filho de Beri, no tempo em que Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Foi no tempo em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reinaram em Judá. Havia reis no sul e reis no norte. O Senhor começou a falar ao seu povo através de Oseias desta maneira: Oseias, casa com uma mulher que pratica a prostituição. E é desse tipo de mulher que nascerão os teus filhos. Pois também o povo desta terra se entregou à prostituição, afastando-se de mim, o Senhor. Oseias foi então casar com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. O Senhor disse a Oseias: põe-lhe o nome de Jezreel, porque dentro de pouco tempo castigarei os descendentes de Jeú pelos crimes cometidos contra Jezreel, e acabarei com o reino de Israel. Muito brevemente quebrarei a força militar de Israel na planície de Jezreel. Gomer ficou novamente grávida e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oseias: põe-lhe o nome de Malamada, porque não voltarei a tratar Israel com amor, nem lhe perdoarei. Mas hei de tratar com amor os da tribo de Judá. Hei de salvá-los, porque sou o Senhor seu Deus, e não os salvarei pelo arco ou pela espada, pela guerra ou pelos cavalos e cavaleiros. Depois de ter desmamado a Malamada, Gomer ficou novamente grávida e deu à luz um filho. O Senhor disse a Oseias: põe-lhe o nome de não é meu povo, pois já não são mais o meu povo, ó gente de Israel, e eu não estarei mais ao vosso lado. Mas virá o dia em que o povo de Israel será tão numeroso como as areias da praia, que não se podem medir nem contar. E em vez de Deus os chamar não é meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Então Judá e Israel hão de ficar de novo unidos, escolherão um único chefe e hão de levantar-se do abismo, porque chegou o grande dia de Jezreel. Chamem aos vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, bem-amada. Amém. Até aqui, no meio do turbilhão, Deus diz a Oseias: casa com uma prostituta. Normal. Né? Coisa normal. Casa com uma prostituta e tem filhos com ela. Por que carga d'água, né, é que Deus manda Oseias fazer uma coisa destas? Porquê? Porque esta ordem de Deus, aparentemente tão desumana. Casa com uma prostituta. Olha, a razão óbvia é que Oseias tinha sido chamado para servir a Deus. E servir a Deus é identificar-se com Ele. É sentir o que Ele sente. É estar unido a Deus. Ver as coisas como Ele vê. Experienciar o que Ele experiencia. E da mesma forma que Deus foi traído por um povo infiel, Israel, Oseias ia escolher uma mulher de prostituição, como o povo de Israel era para Deus. E assim ele ia perceber o que é que se passava no coração de Deus. Muita profundidade aqui logo nestes primeiros versículos. Né? Oseias percebeu que para servir a Deus, percebeu que para se unir a Deus, para estar unido a Deus, ele tinha que se identificar plenamente com Deus. E foi isso que Jesus também disse aos seus discípulos, não é? Jesus, depois de lavar os pés aos discípulos, ele disse o quê aos seus discípulos? Dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz, o façam também uns aos outros. Reparem no que eu vos digo. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Portanto, ser como Deus, havia uma música que nós cantávamos já há muito tempo, muito antiga, que dizia: muda-me Deus, faz-me ser como tu. Queremos ser como Deus? Então vamos estar preparados. Vamos estar preparados para ser traídos como Deus foi, para que respondam à nossa fidelidade com infidelidade.
Porque é isto que Deus vive. É isto que Deus experiencia. E o servo não é maior do que o seu Senhor. E o enviado não é maior do que aquele que o envia. Jesus foi traído por um dos seus amigos, do seu círculo mais íntimo. E nós? Estamos preparados? Oseias, ele estava preparado. Nós sabemos disso porque nos versículos a seguir nós vemos que ele obedeceu. Oseias estava preparado para suportar a infidelidade da sua esposa, como Deus suportou a infidelidade do seu povo. Versículo 3. Oseias foi então casar com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oseias: põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei os descendentes de Jeú pelos crimes cometidos contra Jezreel e acabarei com o reino de Israel. Muito brevemente quebrarei a força militar de Israel na planície de Jezreel. Jezreel. O que é isto de Jezreel? O som de Jezreel lembra-nos de alguma coisa, alguma palavra? É parecido com que palavra? Ou Israel. Né? Jezreel, Israel. Há um trocadilho aqui, né? Porque o que é que significa Israel? Israel foi o nome que Deus deu a Jacó depois dele ter lutado com Deus e ter prevalecido. O que é que aconteceu lá em Gênesis 32? Né? O anjo do Senhor apareceu a Jacó. Jacó queria a bênção de Deus e disse: não vou deixar-te ir embora sem ter a tua bênção. E lutou com o anjo do Senhor e ganhou e prevaleceu. E o anjo deu a bênção a Jacó e não saiu dali sem lhe dar a bênção. E Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu e lutou com Deus para ter a bênção. E Jezreel significa, tem dois significados, e um deles, que é o significado que tem aqui, é espalhado por Deus. Espalhado por Deus. Jezreel é o contrário de Israel. Israel foi a bênção de Deus sobre um povo. Jezreel é o povo a ser espalhado por Deus. É a derrota do povo. É o castigo do povo pelos crimes cometidos. E Jezreel é isto que simboliza. É a destruição. É a destruição de um casamento. O casamento entre Deus e o seu povo não resistiu à infidelidade. Não resistiu à traição. Traições repetidas atrás de traições. E nós sabemos que é assim que funciona. Né? Um casamento só resiste a um certo número de quebras de confiança. Né? E quando falamos de traição, não significa necessariamente adultério. Né? Traição é não honrar a aliança. Não honrar a aliança. E quando repetidamente a aliança é desonrada, as coisas degradam-se e podem mesmo destruir-se, podem mesmo ficar destruídas. E este casamento entre Deus e o povo não resistiu a esta infidelidade. Deus diz isso mesmo. Né? Castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre acontecido em Jezreel. Em Jezreel, aquela cidade era a cidade onde todo o tipo de massacres tinha acontecido. Era uma cidade cheia de sangue. Era uma cidade que representa a violência humana. É uma cidade que representa a destruição, o caos. Né? Em Jezreel, o rei Acabe e a rainha Jezabel, né? Que já foi falado aqui, né? O rei Acabe, o pior rei da história de Israel, o rei mais cruel e mais... E a rainha que ele arranjou, pior ainda do que ele. Né? Eram os reis mais cruéis da história de Israel. E em Jezreel, eles massacraram um homem e a sua família para lhe roubarem um terreno. Né? Em Jezreel, Jeú, que depois veio a ser rei de Israel, matou a família de Acabe e de Jezreel. E Jezreel foi dada a comer aos cães. Jezabel. Então, em Jezreel, e depois em Jezreel, era onde Deus prometeu que o poder militar de Israel ia ser subjugado. Ia quebrar. Jezreel significa isto. Israel é a bênção, Jezreel é a destruição.
E este mundo é Jezreel. Este mundo é Jezreel. Este mundo é o lugar da destruição. Não sei se temos noção disto. Não sei se perdemos muito tempo ou se gastamos muito tempo a olhar à nossa volta e a ver como está este mundo. E nós aqui vivemos numa bolha. Nós vivemos numa bolha. Há lugares, a maior parte do mundo é cheio de miséria, cheio de destruição. É Jezreel. Eu estava a ver uma notícia, até comentei isso esta semana, em Exeter, na cidade da Lídia e do Steve. Né? Não estou a falar de Exeter por bons motivos, mas Exeter deve ser uma cidade muito, muito, muito fixe. Mas deve ser. Não sei, nunca lá fui. Mas em Exeter, foi estas últimas semanas, um homem assassinou uma mulher, cortou o corpo dela em 7 pedaços e espalhou os pedaços pela cidade. E isto é só um pequeno exemplo da destruição que acontece neste mundo, da violência, da crueldade. Jezreel. E não é só no mundo, falamos assim do mundo, são os outros, é lá fora. Não, essa predisposição para a violência está em nós. Jezreel está em nós também. Quem é que aqui não tem uma apetência para a violência, para a agressão? Quem é que aqui não tem uma apetência para responder e magoar com palavras? Para retaliar? Quem é que aqui não tem esse impulso e esse instinto? Todos nós temos. Jezreel está em nós. E Oseias, ele percebe as consequências disso, porque Deus começa a mostrar as consequências dessa violência. Versículo 6. Gomer ficou grávida e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oseias: põe-lhe o nome de mal-amada, porque não voltarei a tratar Israel com amor, nem lhe perdoarei. Israel tinha aqui os dias contados, porque Israel passou a ser Jezreel. E Deus ia espalhar o povo. E o Império Assírio ia ser instrumento disso. Sabem, Deus é muito paciente e muito misericordioso. Mas a paciência de Deus tem limite. Tem limite. A paciência de Deus tem limite. Deus dá tempo para o arrependimento. Mas há um limite para a paciência de Deus, para aquilo que Deus tolera. Deus só tolera um certo grau Deus só tolera um certo número um certo grau de violência até chegar ao juízo, até dizer chega. Não sei se já leram o livro do Apocalipse, né? Se já foram até ao fim da Bíblia. A Lai estava a falar de spoilers da outra vez. Não sei se já fizeram um spoiler e foram... não sei se quando começam a ler um livro vão ao fim para ver como é que acaba. Na Bíblia convém fazer isso. Convém mesmo ir ao fim para ver como é que acaba. Porque o livro do Apocalipse é Deus... É o fim daquilo que Deus tolera. E em Apocalipse vem o julgamento. Acabou o tempo para o arrependimento. Acabou o tempo da paciência de Deus. Agora, em Apocalipse, vai ser para pôr os pontos nos is. E para fazer justiça perfeita. Para fazer justiça perfeita. Então, as coisas que nós temos, se nós não cuidamos delas, elas degradam-se e perdem-se. Quem é que sabe disso? Se nós não cuidamos dos nossos casamentos, eles vão se degradar e vamos perder. Se nós não cuidamos daquilo que Deus nos dá, se nós não cuidamos do nosso serviço, do nosso ministério, se nós não cuidamos, vai se degradar e nós vamos perder. É assim, se o pessoal na escola não cuidar dos seus estudos, vão perder. Porque o mundo é assim. Deus estruturou o universo dessa maneira. Israel não cuidou, vai perder. Vai perder. E as palavras de Deus são duras. Duras. Não voltarei a tratar Israel com amor, nem lhe perdoarei. Uau! Aquilo que Deus... Catastrófico. Drástico.
o coração de Deus é assim. O coração de Deus tem um limite para aquilo que tolera. Para aquilo que tolera. Mas depois, também há o outro lado. Também há outro lado da moeda. Em Oséias 1:7, Deus diz: mas hei de tratar com amor os da tribo de Judá. Hei de salvá-los porque sou o Senhor seu Deus. E não os salvarei pelo arco ou pela espada, pela guerra ou pelos cavalos e cavaleiros. Há aqui um vislumbre de salvação no meio do julgamento. Não é? Um vislumbre de esperança no meio do desespero. A luz da salvação. Não é? E Deus ainda estava a dar uma oportunidade ao Reino do Sul. O Reino do Sul, depois, 200 anos depois, ia também cair e ser invadido pela Babilónia. E ia seguir o mesmo caminho do Reino de Israel. Mas ainda tinha alguma oportunidade. Mas o que interessa aqui reter é que, sim, Deus tem um limite para a sua paciência e para aquilo que Ele tolera, mas Deus tem sempre uma oportunidade. Há uma oportunidade de salvação. Há uma oportunidade de salvação. O que é que significa Oséias? Alguém sabe o que é que significa o nome de Oséias? Se alguém tiver uma Bíblia para todos e for à introdução do livro, tem lá. O que é que significa Oséias? Salvação. Portanto, a mensagem de Oséias é uma mensagem de salvação. Salvação do caos, salvação da destruição e salvação da violência. Há aqui outra nota, no versículo 8. Depois de ter desmamado a mal-amada, Gomer ficou novamente grávida e deu à luz um filho. O Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de não é meu povo, pois já não sou mais o meu povo, ó gente de Israel, e eu não estarei mais do vosso lado. Há aqui mesmo um divórcio. É um divórcio entre Deus e o povo que o traiu e o povo que quebrou a aliança. Esse divórcio está iminente e vai acontecer. O coração de Deus é um coração que coloca um limite ao grau de traição que está disposto a receber. Eu ouvi uma vez um pregador dizer que Deus tem muitas características femininas. E não estou a dizer heresia nenhuma. Porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi só o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não é? Boas notícias para vocês, mulheres. E significa que há características de Deus que são femininas. Ou são mais femininas. Não é? Por exemplo, a forma como a mágoa de Deus, não é? Não vou voltar, não vão ser mais meu povo, acabou. Os homens também são sensíveis às traições, obviamente, não é? Obviamente. Mas as mulheres têm um coração mais sensível à quebra de confiança e à traição. Por norma, é mais difícil uma mulher recuperar a confiança do que um homem. E não sei, quem é casado percebe isto muito bem, porque quando há uma discussão ou qualquer coisa assim, quem é que demora mais tempo a recuperar? Quem é que demora mais tempo a voltar à tranquilidade? Não é? Os homens, põem um jogo de futebol, uma cervejinha, já está tudo bem. Mas as mulheres não. Demoram mais tempo. E isto de Deus, esta forma de Deus reagir, faz-me lembrar isso. Não é? A forma como Deus fica magoado e se sente traído e diz: acabou, não vou estar mais do vosso lado, já não são meu povo, não voltarei a tratar com amor. E este é o coração de Deus. Mas apesar da tirada desta coisa catastrófica, nunca mais, não vou voltar, não estarei mais ao vosso lado, o coração de Deus também é um coração pronto a restaurar. Por um lado tem isso, por outro lado o coração de Deus é muito masculino no sentido de dizer não, calma, porque
Não são só as emoções. Calma, não são só as emoções que contam. Há aqui outras coisas. Vamos ver outras coisas. Vamos analisar a situação. E Deus e as promessas de Deus são estas. É uma promessa de restauração também. Virá o dia em que Israel será tão numeroso como as areias da praia, que não se podem medir nem contar. E em vez de Deus os chamar, não é meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Não é? Uma promessa. Então Deus não tinha dito nunca mais. Não vou estar mais ao vosso lado. Não vos perdoarei. Sim, a mágoa está lá. Mas Deus diz, mas há um futuro. E esse futuro é de esperança. E o povo de Israel será tão numeroso como as areias da praia, que não se podem medir nem contar. Alguém sabe quem é o povo que não se pode medir nem contar, cujo número não se pode medir nem contar? Deus estava-se a referir a Israel. Deus estava-se a referir à igreja. E a igreja é o povo que Deus chamou para si. É o povo que Deus chamou mais numeroso do que aquilo que se pode contar. Mais numeroso do que as areias da terra e do que as estrelas do céu. E isso é a promessa de Deus. No meio do turbilhão, no meio da aflição, no meio do caos e da destruição e da promessa de julgamento, Deus diz, mas há a promessa de restauração também. Há Israel, mas também há Israel. E Israel é a promessa da bênção de Deus através do remanescente do povo de Israel e da igreja, de toda a igreja da qual Israel faz parte. Da qual o remanescente de Israel faz parte. E esta é a oferta de Deus de restauração para nós. Em vez de Deus os chamar, não é meu povo, serão chamados o quê? Capítulo 2, versículo 1. Filhos do Deus vivo. Então Judá e Israel, onde ficar de novo unidos, escolherão um único chefe. No meio da destruição, há uma promessa de restauração. Debaixo da liderança de um único chefe. Quem é esse chefe? Jesus Cristo. E esse vai ser o único chefe que vai governar, que governa, o Rei dos Reis, acima do povo de Deus. E escolherão um único chefe e hão de levantar-se do abismo, porque chegou o grande dia de Jezreel. E aqui Jezreel tem outro significado, que é semelhante ao primeiro, mas tem outro teor, que é aquilo que Deus semeia. Jezreel significa aquilo que Deus espalha e também aquilo que Deus semeia. E aqui já não significa a cidade de destruição e de caos. Significa o que Deus semeou, o que Deus está a semear, um povo que é a igreja, para glorificar o seu nome para sempre. Um povo que vai estar casado com Deus para sempre. Por isso é que a igreja é chamada a noiva de Cristo. A noiva. E esse casamento ninguém desfaz. Ninguém desfaz. Unidos debaixo de um único chefe, temos todas as bênçãos de Deus, como foi falado já hoje. Unidos debaixo de um único chefe, que é Cristo, temos a promessa de todas as bênçãos de Deus serem nossas. Então, temos essa noção de que Deus é um Deus que exerce justiça. É um Deus que disciplina e castiga o seu povo e a infidelidade do seu povo. E depois temos o lado do amor e da restauração, que Deus restaura e oferece uma oportunidade de redenção. Então Deus julga e a oportunidade de redenção está aberta para todos os que queiram, e essa oportunidade é Cristo. E a porta está aberta para todos. Há tempo para o arrependimento e para a restauração. Até um certo ponto. Porque o tempo vai acabar. O tempo vai acabar. Por isso é que a Bíblia diz que o dia da salvação é quando? Hoje. Hoje é dia da salvação. É isso que Deus nos está a oferecer. É isso que Deus te está a oferecer a mim e a ti.
No versículo 3 do capítulo 2, diz: chamem aos vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, bem-amada. Esses dois lados do coração de Deus têm que estar presentes na nossa teologia. Porque senão, ou vamos achar que Deus é só um Deus julgador e castigador e o Deus que não tolera a nossa infidelidade. E vamos viver com medo, vamos viver encolhidos, não vamos ter noção de quem Deus... Não vamos estar à vontade na presença de Deus. Não é? Ou então esquecemos que Deus é um Deus justo e que exerce justiça e que só tolera um certo grau de destruição e de violência antes de agir e castigar. E vamos achar que Deus é um Deus mauzinho e que tolera tudo. Não é? Só vamos ver esta parte da restauração, e esta parte é fundamental, mas não é a única. Não é? E vamos viver sem temor. Se estivermos aqui, vamos viver sem temor. E o temor é algo que faz parte, é algo que faz parte da postura de alguém que conhece Deus. E temor é uma mistura de deslumbramento com medo, reverência, uma reverência que treme. Não é? E se nós virmos na Bíblia, quando as pessoas tiveram revelação de Deus, quando as pessoas viram, qual foi a reação delas? O profeta Isaías, por exemplo, quando recebeu a revelação de Deus, o que é que ele disse? Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. João, quando viu Jesus em Apocalipse, o que é que ele fez? Caiu como morto por causa do temor. Por causa do temor. Então, por um lado, conhecemos o amor de Deus, sabemos que Ele é Pai e que Ele nos recebe tal como nós estamos. Mas também sabemos que Ele não é um banana qualquer. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é soberano acima de todas as coisas. E essas duas noções têm que estar presentes na nossa teologia, no nosso pensamento sobre Deus. Senão vamos estar a confundir Deus com outra coisa qualquer. Vamos estar a confundir Deus com outra coisa qualquer. E a nossa vida vai refletir isso. A nossa vida vai refletir isso. Se virmos Deus como alguém que apenas exerce justiça e é castigador, né, a nossa vida vai ser... Vamos ser infelizes, nós, encolhidos nós, e a meter medo aos outros. Né? Aquilo que sai da nossa boca para os outros sobre Deus é só o temor, o medo. Né? E se nos esquecemos disso, vamos apresentar Deus como alguém que tolera tudo, um mauzinho, alguém que é muito mauzinho. E nenhuma dessas visões faz justiça a quem Deus é. Então vamos ter a noção do coração de Deus. No meio do turbilhão, e se estamos no meio do turbilhão, vamos entender que as promessas de Deus são para nós. Vamos entender que Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele não deixa que façam troça dele, mas que Ele é um Deus que no meio da nossa infidelidade Ele permanece fiel. Ele é sempre fiel. Fiel a quem? A si próprio, à sua natureza, aos seus princípios, aos seus atributos. Ele é sempre fiel. E isso dá-nos segurança para nos aproximarmos dele. Dá-nos segurança para nós entrarmos, porque o caminho está aberto. E esse caminho foi aberto pelo único chefe, o único que podia abrir o caminho, que era Jesus. E estamos a pensar sobre isso na Páscoa. E essa é a mensagem da Páscoa. É que há um julgamento, mas Deus, há uma destruição, há uma condenação, mas Deus, Ele veio Ele próprio sofrer a condenação em nosso lugar. Jesus, Ele veio morrer para levar sobre si a condenação. Para nós termos o caminho aberto e uma oportunidade de redenção. Uma oportunidade de arrependimento, de restauração. E a pergunta é, queremos ser Gisrael ou queremos ser Israel? Queremos que a nossa vida seja Gisrael, cheia de caos e de destruição e de sangue e de julgamento e de consequências negativas? Ou queremos ser Israel, o povo da bênção,
que tem acesso a todas as bênçãos espirituais porque tem Cristo. Essa é a escolha que temos aqui.